Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes, estou aqui mais uma vez nesse canal, trazendo um vídeo, algo aí que venha edificar a sua vida, tá bom? Muitos anos eu estive sofrendo e eu gostaria muito de ter tido bons conselhos. Naquela época que eu sofri muito, vivi umas situações aí complicadas na vida, ia na igreja, ficava em casa louvando, e não tinha ninguém para me dar um conselho, não tinha essa facilidade, né, do YouTube, de ouvir palavras, de redes sociais, na verdade, né? Naquela época já estava começando a internet, mas eu não tinha acesso. Então eu não tinha como encontrar alguém que me desse bons conselhos. E eu comecei a buscar em Deus, comecei a buscar aqui na palavra, conhecer o que Deus gosta, o que Deus deixa de gostar, como Ele age, aprender ali como nossos irmãos, né, passaram por tanta dificuldade e venceram, e comecei a colocar em prática na minha vida. E eu tenho andado aí alguns passos, do ponto que eu estava. Uma coisa que eu tenho dito para vocês em alguns vídeos é o que tenho procurado fazer. Eu começo a me comparar comigo mesmo, tá? Então essa é uma diquinha para você aí. Eu vim aqui hoje dar algumas dicas para que a sua vida venha mudar. Muitas vezes ficamos esperando o milagre acontecer de braços cruzados. Ah, Deus me fez promessa, Deus falou que vai mudar e ficamos esperando. Nós temos que fazer a nossa parte, tá? Porque senão a bênção não chega nas nossas mãos. Deus só fará aquilo que é impossível. A parte dele Ele vai fazer. Então nós temos que começar a se movimentar. E uma dica que eu tenho colocado para mim, no início eu não tinha feito isso, eu ficava me comparando com outras pessoas que já estão lá na frente. Eu sigo algumas pessoas, homens e mulheres de Deus, né? Tiago Brunet, Camila Vieira, Fabiola Melo, quem mais? Pastor Júlio é uma bênção, gente. Pensa no pastor simples que só transmite o que está aqui na palavra de Deus. Então coloca aí Pastor Júlio, você vai gostar muito. Pastor Antônio Júnior. Gente, tem alguns homens de Deus e mulheres de Deus que eu sigo, tá? E aí eu vou aprendendo com eles. E tem um período da minha vida que eu ficava me comparando com a vida deles. Eu ficava frustrada. Porque são homens e mulheres de Deus que servem ao Senhor, que vivem o melhor de Deus na terra. E aí eu ficava me comparando, falava, meu Deus, estou muito atrasado. Senhor, o que está acontecendo? Aquilo me deixava às vezes frustrada. Então eu aprendi a ouvir o que eles estão ensinando, colocar em prática na minha vida. E aí eu comecei a me comparar comigo mesmo. Então eu olho para mim lá atrás, aonde eu estava, do ponto que eu comecei a andar, e olho hoje onde eu estou e fico feliz, porque eu comecei a ver um andamento, tá? Comecei a ver uma mudança, porque eu fiquei durante muitos anos, já disse para vocês, não é poucos anos não, tá, gente? Uma vida toda estacionada no mesmo lugar, sofrendo humilhações, sofrendo perseguições, vivendo na miséria, vivendo na escassez, indo para a igreja todos os dias, como eu tenho dito, né? Cumprindo todos os rituais que me eram impostos, que falavam que eu tinha que fazer, procurando andar até com a aparência, do jeito que eles mandavam que eu tinha que ser, e minha vida não mudava. Então, durante muito tempo fiquei ali, estagnada, parada no mesmo lugar, apenas sendo religiosa. E a palavra é tão clara, diz assim que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus produz transformação. Não existe, gente, uma pessoa que teve um real encontro com Jesus e tem a vida do mesmo jeito. Todo mundo que você lê aqui que teve um encontro com Jesus teve a vida transformada, né? A mulher do fluxo de sangue que foi atrás, olha só que interessante, né? A mulher do fluxo de sangue, ela ficou durante 12 anos estagnada no mesmo lugar, perdeu sua riqueza, perdeu a sua saúde, estava prestes a morrer. Perder o melhor bem que ela tinha, que era a vida. Então ela está ali durante 12 anos. E ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus estava fazendo milagre. E sabe que olha só, ela enfrentou várias barreiras. Além da doença dela, da fraqueza do corpo, né? Imagina você doente, 12 anos perdendo sangue, né? Que era isso que ela estava acontecendo com aquela mulher. Além de perder todos os seus bens materiais, estava na miséria, estava sofrendo e ela não tinha mais saída, tá? O que tinha para ela ali era a morte. Então ela está ali durante 12 anos sofrendo e ela ouve falar de Jesus, que Jesus faz milagre, que Jesus estava trabalhando na vida das pessoas, estava transformando vidas. E ela, tem mais um detalhe, quem estava naquela situação que ela estava, tinha que ficar separada, tá? A mulher era considerada imunda, então ela tinha que estar separada. Então, sozinha, olha a situação dessa mulher, gente, 12 anos sofrendo, perdeu todos os seus bens, né? Não tinha mais saúde e ainda estava solitária, sozinha, sem ninguém. Não tinha ninguém para estender a mão para ela, para ajudar ela, para dar uma palavra de incentivo, não tinha nada, estava sozinha. Então, o que ela pensou? Bom, eu não tenho outra alternativa, se eu ficar aqui eu vou morrer. Se eu for até Jesus, né, eu vou ter que chegar perto de pessoas, eu posso correr risco de morte, mas eu não tenho outra opção.
E ela colocou na cabeça dela, se tão somente eu tocar em Jesus, eu serei curada. Então ela teve fé, mas ela teve uma atitude, entende? Então se ela tivesse ficado ali na casa dela, chorando, ó Deus, chorando, ó céus, ó terra, porque pra mim nada dá certo, eu estou abandonada, eu perdi tudo, não ia acontecer nada na vida dela, ela ia morrer. Mas ela se levantou, ela foi e enfrentou os obstáculos. Ela foi caminhando, imagina só, devagarzinho. Começa a meditar uma pessoa que está 12 anos sofrendo com uma doença terrível, né? Então ela foi ali devagarzinho, devagarzinho, enfrentou a multidão. Imagine ela ali devagarzinho tentando entrar no meio daquela multidão e na mente dela só tinha isso: eu só preciso tocar em Jesus. Então ela colocou isso na sua mente, eu só preciso tocar em Jesus, e foi enfrentando todas as barreiras possíveis. Então observamos aqui mais uma pessoa na Bíblia que recebeu a bênção do Senhor, mas ela não ficou parada de braço cruzado, esperando que as bênçãos caíssem do céu. E nem ficou ali parada chorando, murmurando, reclamando, se vitimizando, porque ninguém olha pra mim, porque me deixaram abandonada, porque eu perdi tudo, porque isso e aquilo, não. O que eu posso fazer? Ela parou, então é isso que nós devemos fazer, tá? Mediante uma situação difícil que estamos passando, vai ter esse momento da gente chorar, da gente se lamentar, é normal, tá? Somos seres humanos, mas em determinado momento temos que parar e falar o que eu posso fazer para melhorar. Qual é a parte que me cabe, que eu preciso fazer para que Deus venha ao meu encontro e me dê a bênção? Porque você fica esperando o milagre de Deus e Deus fica esperando uma atitude sua, tá? Porque Deus não faz nada daquilo que você pode fazer. Então, eu quero uma porta de emprego, eu preciso ganhar mais, então você vai ter que estudar, vai ter que ler bons livros, vai ter que fazer curso. Mas eu não tenho dinheiro, tem cursos agora aí nas redes sociais, no YouTube, de graça, né? Às vezes você entra em alguns projetos que também tem, eu já fiz isso. Foi dessa forma que eu fiz muitos cursos, tá? Inclusive a minha faculdade, a metade dela eu consegui pelo Enem. A outra parte eu pagava com o meu esforço. Foi muito difícil, mas tudo na vida é assim, gente, nada cai do céu. Nós precisamos aprender isso. O povo de Deus é muito acomodado. Isso não é o que eu estou falando, não. A palavra do Senhor diz isso, que os filhos das trevas, eles têm mais sabedoria do que os filhos da luz. Os filhos das trevas não ficam esperando os bênçãos cair do céu, não. Eles vão estudar, eles vão correr atrás, eles não medem esforço e eles recebem. E nós cristãos, servos do Senhor, ficamos esperando milagre. Porque promessas, né? Profecias. Porque Deus disse que vai mudar minha história e vamos esperar. Não, gente. Então essa mulher não ficou esperando a morte chegar, não. A morte está batendo na minha porta e eu vou ficar esperando. Eu vou me posicionar para receber minha bênção. E foi isso que essa mulher fez. Então está aqui na palavra de Deus, eu vou ler para vocês. Marcos 5, versículo 25, que diz assim: a cura de uma mulher enferma. Grande multidão seguia comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nele se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Glória a Deus. Observa só a cena, né? Aquela mulher está ali caminhando com toda a dificuldade no meio daquela multidão e tocou no mestre. E o mestre sentiu. Assim que ela tocou no mestre, saiu dele poder, saiu dele virtude. Tem algumas traduções que diz que saiu energia, né? Poder de Deus, poder de Jesus. E Jesus logo viu que alguém tocou. Mas observa a situação, os próprios discípulos ficaram indignados com a pergunta de Jesus, porque era uma multidão que oprimia Jesus. As pessoas queriam chegar perto de Jesus. As pessoas sabiam que dele tinha solução para os seus problemas. Então todos eles estavam ali tentando tocar em Jesus, estar perto de Jesus. E muitas pessoas estavam tocando em Jesus, mas o que moveu uma situação totalmente atípica é que aquela mulher tocou em Jesus com fé. Olha só a situação.
Todos estavam tocando em Jesus, todos estavam oprimindo Jesus, mas alguém fez a diferença. Então é isso que acontece com aquele que faz a diferença. Somos uma multidão de pessoas, de homens e mulheres que oram a Deus, que servem a Deus, que vai na igreja todo dia, que cumpre tudo que precisa ser cumprido, mas tem que haver uma diferença em nós, a fé. Precisamos colocar isso em prática. Atitude de fé te leva a receber o milagre. Atitude de fé te faz tocar em Jesus, de uma forma diferente da multidão. Tá todo mundo tocando em Jesus, tá todo mundo oprimindo Jesus. Quem nos dias de hoje não está precisando de uma resolução de nosso problema? Quem nos dias de hoje não está passando por alguma dificuldade, seja na vida financeira, vida espiritual, saúde, né? Sentimental? Nós sempre estamos passando por alguma situação. Porque Jesus nos disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo porque eu venci. Ele venceu, nós venceremos também, mas teremos aflições. Então não tem como uma pessoa falar, olha aí, a minha vida é 100% de bênção. Vida financeira, saúde, vida sentimental, tá tudo maravilhoso. Vida espiritual é bênção, bênção sobre bênção, 100% bênção. Não existe isso, gente. Estamos nesse mundo perverso, vivendo várias situações. Às vezes a sua vida tá tão boa, alguém procura fazer alguma coisa para te aborrecer, se levanta contra você, calúnia, desprezo, humilhações. Às vezes a saúde de um ente querido, né? A sua própria saúde. A vida espiritual, porque nós às vezes estamos lá em cima na fé, às vezes estamos lá embaixo. Isso é normal, gente. Somos seres humanos, tá? Elias, vendo todos os milagres que Deus fez na vida dele, ele não teve uma hora que uma mulher falou, vou matar ele. Uma mulher falou, vou matar ele. Já tinha visto vários milagres, mas ali mostra um ser humano comum. Teve um momento que ele já estava cansado de tudo aquilo. E quando ele ouve aquela frase, né, vou matar você, ele correu e foi se esconder lá numa caverna. Então isso é normal. Mas observa só, nós precisamos fazer a diferença diante de Deus. A nossa vida é transformada quando a atitude que nós temos perante o Senhor traz a diferença. Toque em Jesus. Chama a atenção de Deus. Tá bom? Então ficar num quarto chorando, se lamentando, ou falando seus problemas para as pessoas, às vezes nós temos isso, eu lembro disso. As pessoas falam, e aí, como que você tá? Ah, tô muito mal, aconteceu isso, aconteceu aquilo, fulano fez aquilo, fulano disse aquilo. E aí, nossa, que coisa difícil, né? É sim, difícil. Tchau, tchau. Ia pra casa e as coisas continuavam do mesmo jeito. Ficava ainda mais frustrado porque ficava aquela angústia, né? Porque você ficava relembrando, vomitando aquilo que você estava sentindo e não te trazia nenhuma transformação. Mas quando eu começo a ter uma atitude diante de Deus, de ir no meu quarto, falar com Ele, falar com quem poderia mudar a minha história, observar o que eu poderia fazer para mudar a minha história, tomar a atitude certa, né? Pedindo direcionamento, se levantando, se posicionando, eu comecei a ver a minha vida andar. Eu comecei a sair do ponto estagnado que eu estava e começar a ver um progresso na minha vida. E hoje eu posso falar para você, minha vida espiritual é outra, tá? Eu tenho conhecido Deus de uma forma totalmente diferente. Ah, conhece tudo da Bíblia? Não. Conhece tudo de Deus? Não. Eu estou aqui, eu estou vivendo, eu estou conhecendo. Mas eu vi uma mudança na minha vida. A minha vida financeira tem dado uma mudança também. Eu saí de um ponto de escassez, de miséria muito grande, tá? Eu não contei nem a metade do que eu já passei aqui. Então, cada um sabe da sua vida. Hoje eu vejo minha vida totalmente mudada, transformada. Porque um dia eu me levantei, me posicionei e saí andando pela multidão. A multidão também, às vezes, quer te atrapalhar, vem com uma palavra que te desanima, você ouve e para. Então não dê ouvido ao que as pessoas falavam para mim, não dê ouvido a julgamentos, a críticas e continuei caminhando. Fui no meio da multidão e toquei em Jesus e tenho visto a minha vida mudar. E Deus quer isso para você também, tá bom? Mas é necessário que você se posicione. Essa mulher se levantou. Ela viu aquela situação dela que estava difícil. Não tinha, porque às vezes não, porque eu estou desanimado, porque eu não tenho força. Essa mulher também não tinha força, gente. Essa mulher estava numa situação deprimente. Se fosse olhar pela situação dela, o certo era ela deitar numa cama e ficar esperando a morte. Não tinha ninguém que pudesse ajudar. Não tinha ninguém. Os recursos dela já tinham acabado. Enquanto ela tinha recurso, ela usou todo o recurso que ela tinha para trazer a saúde para ela, perdeu tudo e não conseguiu obter a saúde. Então, o que certo seria se entregar. Mas ela se levantou, ela não tenho força, não tenho como ir lá, porque nós colocamos obstáculo, né? Eu já tô velha, não dá mais para estudar, já tô velha, isso não é para mim. Fulano disse que fulano fez e deu errado, vai dar errado para mim também.
Vai buscar conselho em pessoas erradas. Tô pensando em fazer tal coisa, o que você acha? Não, isso não é pra você, nada a ver. Ah, será que foi Deus mesmo que mandou? Né? Ah, Deus mandou fazer tal coisa. Já ouvi isso. Deus mandou fazer tal coisa. Será que foi Deus mesmo que mandou? Porque eu já vi gente que falou que foi Deus que mandou e quebrou a cara. Eu vi isso. E aí sabe o que eu fiz? Entrou aqui, saiu aqui e eu continuei fazendo o que Deus mandou. Eu continuei seguindo aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu tenho visto mudança, tá? Minha vida sentimental que foi destruída, tá? Já estava ali determinado por Satanás que eu não me casaria mais, que eu não seria feliz na vida sentimental. Eu tive um sonho ali falando isso pra mim, tá bom? Falando, você não vai se casar mais, você não vai ser feliz. E eu disse, eu vou sim, em nome de Jesus. E procurei me levantar, seguir adiante, passando os obstáculos, passando pela multidão, toquei em Jesus e tenho visto a minha vida mudar. Que a sua vida venha mudar também. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor o seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.